Bom, eu tenho a honra agora de receber rapidamente uma deferência de um dos maiores correspondentes internacionais do Brasil e um dos maiores jornalistas brasileiros, que é o meu amigo Jamil. Jamil, a gente fica de olho nas notícias e muita notícia passa desapercebida. Eu já disse, eu tenho uma inteligência mediana, mas eu tenho intuição. Eu sou bom para intuição. Tá? O Einstein dizia que é melhor o cara ter intuição do que ser inteligente. Ele dizia, eu tenho um baita cabeção, mas tem gente que tem intuição e chega a conclusões mais rapidamente do que eu. Eu sou muito mais inteligente que o cara, mas o cara por intuição. Então, por intuição, eu vi uma notícia que passou desapercebida. Ninguém nem repercutiu muito. Que a China parece que está estudando ou fazendo uma espécie de lockdown em determinadas regiões ou com um determinado grupo e está prendendo essas pessoas. Como fez lá no começo, até que a OMS demorou 300 anos para descobrir que um vírus tinha escapado de lá. Eu pensei, se esses caras estão prendendo alguém de novo, é possível que seja por causa do coronavírus, mas não o coronavírus nem as variantes que a gente conhece. Não deve ser Delta, nem a Delta Plus ou Delta não sei o que tem agora. Deve ser algum outro bicho diferente que esses caras descobriram lá. Já que o bicho vem de lá, então é bom a gente ficar de olho. Eu me lembrei do Jamil, porque o Jamil é muito antenado, está lá do lado da OMS, fala direto com a Mariângela, com o Tedros, com o pessoal. E eu fiquei preocupado, porque se o chinês está prendendo alguém, eles prendem mesmo, eles soldam até a porta para o cara não sair de casa. Esse é o detalhe. Vai o cara sair e desobedecer toque de recolher para você ver. Olha, o chinês, viu como ele é aplicado. Não é que ele é aplicado, você sai na rua, ele leva bala, se tiver toque de recolher. Que história é essa que está acontecendo na China quando a gente já está comemorando o fim da pandemia cedo demais, hein, Jamil? Uma ótima tarde para você. Tatena, bom dia para vocês todos, um prazer, sempre um prazer estar contigo aqui. Olha, eu vou te dar os números, o que é que está acontecendo na China. A China anunciou um lockdown. Não é um lockdown, mais ou menos, é um lockdown completo, como você falou, de uma região de 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas foram colocadas em completo lockdown nesta semana, desde ontem, no caso, região de Lanzhou. Isso por conta, oficialmente, insisto em utilizar essa palavra, porque essa é a versão oficial que nos foi colocada, por 29 casos. 29 casos de contaminação, justificando 4 milhões de pessoas em lockdown. Obviamente, levantou muita atenção, pelo menos aqui na Europa, mas inclusive na OMS. Oficialmente é a variante Delta que preocupa, mas a gente já viu esse filme antes, né? Como você falou, lá atrás, quando ninguém acreditava, não, mas lockdown é impossível, lockdown não se faz, etc., a China foi lá e colocou. Eu me lembro na época um número específico que era 11 milhões de pessoas em lockdown. Hoje, enquanto nós estamos, entre aspas, comemorando o final da pandemia, etc., etc., a China está colocando 4 milhões de pessoas no lockdown. Ainda na narrativa oficial, a China diz que isso é por conta da preparação da Olimpíada de Inverno, que acontece em janeiro, fevereiro, numa das regiões da China. Mas aí a pergunta, você coloca em lockdown 4 meses antes uma população por conta de 29 casos? Tudo isso está sendo colocado aqui em questão, obviamente. Agora, de uma certa forma, você poderia dizer, e é o que os chineses estão dizendo, não, aprendemos a lição, não há como brincar com isso. Assim que nós vemos que um surto pode sair do controle, vamos lá e vamos aplicar uma medida dura. Mas haja dureza, 4 milhões de pessoas em lockdown por conta de 29 casos. Pô, aprenderam a lição, quase acabaram com a humanidade. Demoraram 3 ou 4 meses, ou mais até, para anunciar um vírus que quase destrói a humanidade. Se não fossem pesquisas aí fantásticas, e a gente deve isso a cientistas. Aliás, morreu um cientista brasileiro lá no Paraná. Pega o nome dele aí, Agostinho, que eu esqueci o nome dele, mas um dos pioneiros aqui em lidar com o coronavírus, estava desenvolvendo um teste novo
para saliva e ele morreu. A gente deve a vida a esses que perderam a vida para conseguir a vacina em tempo recorde, conseguir medicamentos em tempo recorde. Enfim, foi um cientista brasileiro, já conseguiu o nome dele? É lá de Uberaba. Conseguiu o nome dele aí já? Não, peraí, vamos ver aqui. Não, pelo amor de Deus também, não demoramos 100 anos e meio para descobrir notícia aqui. É que eu esqueci o nome do cara, eu li agora há pouco. Mas mesmo porque a gente nunca valorizou o cientista. O mundo inteiro nunca valorizou o cientista. Agora nós passamos a valorizar. Porque se não fossem os cientistas, a humanidade corria um sério risco, não digo de extinção, mas de boa parte da gente desaparecer da face desse planeta aí. Já conseguimos o nome do Nobel? É só dar uma bugada aí, velho. Barreto dos Santos. Newton Barreto dos Santos. Não é esse não, hein? Não? Então morreu mais um. Acho que não é esse não. É outro nome. Vamos ver aqui, peraí. É outro nome. Não, tô falando sério. Eu acho que não é esse não. É outro e é um cientista importantíssimo. Foi um dos pioneiros aí do combate ao coronavírus. A Gi já achou aqui, ó. A Gi e o João. Luiz Ricardo Goulart Filho. Professor Luiz Ricardo, que era um gênio, pai maravilhoso, um amigo maravilhoso. Professor Luiz Ricardo, ali do Triângulo Mineiro, não é isso? Ali no Triângulo Mineiro. Uberlândia, isso mesmo. Perdeu a vida, de Uberlândia, perdeu a vida por causa do coronavírus. E por que a gente subestimou o cientista a vida inteira, é que a gente chegou nessa posição que nós chegamos agora. O mundo chegou a essa posição que nós chegamos agora. Então é bom ficar de olho na China para não ter nenhuma surpresa. Se os caras anunciaram lockdown a partir de ontem, numa região de 4 milhões de chineses, você vai falar, mas tem 1 bilhão e 600 milhões de chineses. Só lembrando que o coronavírus começou com um caso. Um caso. Foi um caso que começou. Não sei se escapou de laboratório, se veio do pangolim, sei lá, mas começou com um caso. Que os chineses esconderam por causa de eleição na região, esconderam violentamente e depois de 4 meses, quando já havia alastrado depois do ano lunar, que os chineses viajam para fora da China pra caramba, espalhou-se a doença, descobriu, olha, tem aqui o coronavírus. Então começou com um caso. Se eles fizeram lockdown ontem, eu não sei que bicho que eles estão fazendo lockdown. Não deve ser por causa de variante Delta. Não deve ser, porque ninguém está fazendo lockdown por causa de variante Delta. Deve ser algum bicho diferente que tem lá. Pode ser até coronavírus, mas deve ser alguma coisa muito letal para um governo fechado como a China decretar lockdown. E quem é que me garante que esse bicho, que eu acho que é muito mais letal do que variante Delta, pode ter escapado da China já? Então essa história de liberar a máscara, carnaval, vamos lá, todo mundo na rua, é isso aí, não me cheira bem. Jamil, muito obrigado, desculpe ocupar o seu tempo aí.